Oi, sou Regina, eu sou autora dos livros da série Caio Zip, o Viajante do Tempo, e que agora foi publicado o primeiro da série, né, na Coreia. É uma grande honra porque a Coreia, como todo mundo sabe, é simplesmente o máximo em termos de ensino. Agora, nós aqui no Brasil estamos lançando o Dom Pedro II e o jornalista Kozeritz. Também faz parte da série, eu vou explicar daqui a pouquinho. O Dom Pedro II e o jornalista Kozeritz realmente é uma homenagem a dois grandes personagens do século XIX que eram lutadores pelo ensino, pelo desenvolvimento do Brasil. E nesse livro nós tratamos de vários assuntos. A história começa de uma forma romanceada, é uma ficção histórica. Então, na vastidão do mar brasileiro, dá-se o encontro entre o Kozeritz, a sua bela e talentosa filha Carolina Kozeritz, no navio que está indo para o Rio de Janeiro, com Caio Zip, um jovem viajante do tempo de nossos tempos, né, de nossos dias. Ele simplesmente tem a missão de entrevistar Dom Pedro II. Entre várias aventuras, conhecendo o Rio Antigo, conhecendo personagens históricos como Machado de Assis, Rui Barbosa, eles finalmente vão conseguir a fantástica e muito boa e muito informativa entrevista com Dom Pedro. Aguarde que vocês verão agora na próxima parte dessa história. Tchau! Bom, a ideia da entrevista é oferecer uma visão crítica da história do Brasil, na forma de debates entre os quatro personagens, Dom Pedro, o jornalista Kozeritz, e os dois jovens. Uma é a filha do jornalista, Carolina Kozeritz, e o outro é um viajante do tempo, Caio Zip. Eles debatem questões fundamentais da nossa história, que repercute até hoje. São questões ligadas à imigração, cultura, educação, desenvolvimento, guerra e democracia. Imigração, educação e cultura. Foi o primeiro capítulo da entrevista, onde o Kozeritz começa falando sobre a enorme dificuldade que tinham os imigrantes de se adaptar no país. Há um debate sobre as dificuldades que o governo imperial tinha na questão de educação e cultura, que não eram vistas com prioridade pela sociedade brasileira. E as iniciativas de Dom Pedro eram muito criticadas pelos políticos. Há uma parte interessante nesse capítulo que eles discutem sobre a primeira manifestação organizada dos profissionais de educação, os professores, né, sobre o péssimo estado da educação no Brasil e os baixos salários que eles recebiam. Dom Pedro explica que entendia a dificuldade deles, que ele também lutava pela educação e os ministros queriam demitir esses manifestantes, mas ele não deixou. Depois vem o capítulo de escravidão. Eles debatem as razões econômicas porque começou esse sistema de produção no Brasil, né? Como a sociedade brasileira era tão escravagista e como ela foi mudando ao longo das décadas do reinado de Dom Pedro, a ponto de se tornar bastante com movimentos sociais contribuindo para que, né, houvesse abolição no Brasil, com movimentos abolicionistas muito intensos. Mostra ideias de homens como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Rebouças, a posição da Grã-Bretanha no assunto, as ideias de Darwin, né, que Kozeritz era um dos mais fervorosos defensores no país. E termina com a posição da mulher na sociedade brasileira. O último capítulo da entrevista é o democrata Dom Pedro II, que mostra que Dom Pedro ele tinha valores democratas muito fortes e ele caiu muito mais devido a esses valores, né, às suas virtudes, do que aos seus defeitos. Ele não admitia censura à imprensa, não admitia perseguição aos opositores do seu regime, né? E era muito econômico no uso dos recursos públicos. A monarquia custava 800 contos de réis no início do governo dele e no final do governo dele, e ele não admitia que aumentasse esse valor. E desses 800 contos, a maior parte eram gastos com auxílio à pobreza, né, e em bolsa de estudo para brasileiros talentosos. A terceira parte, então, é uma parte de curiosidades, né, em que se tem trechos de cartas de Kozeritz e biografias interessantes sobre Dom Pedro II, o jornalista, e a sua filha Carolina.